Olá, você faz parte do universo dos concurseiros? Aqueles que sonham em ingressar no serviço público? Essa edição é dedicada a você. Não sai daí! TRF1 anula a questão de prova por considerar que conteúdo não estava previsto no edital. Recursos judiciais em seleções públicas são o tema do IT Entrevista. E confira mais decisões sobre concursos públicos no IT Notícias. É a partir de agora. Vem comigo! O concurso é o que separa o concurseiro da tão sonhada carreira no serviço público. Nessa jornada, cada item da prova pode fazer a diferença. Por isso, quando um candidato discorda de um ponto do edital, de uma questão, de um gabarito ou do resultado em qualquer das etapas de uma seleção, pode e deve apresentar recursos questionando. E quando o recurso administrativo para a banca não resolve, o candidato frequentemente busca a justiça. Nesse caso, a atuação do judiciário só pode ocorrer em situações excepcionais, para garantir a legalidade dos atos administrativos da comissão examinadora, o que inclui a verificação da fidelidade das questões ao conteúdo do edital, como na reportagem de Ana Paula Souza que você assiste agora. A carreira no serviço público é um sonho para muitas pessoas. Dados da Associação de Proteção e Apoio aos Concursos mostram que entre 2016 e 2021 houve um aumento de 40% no número de novos estudantes de cursos preparatórios para ingresso no setor público. A Cleuma Alves de Lima é uma dessas pessoas. Desde 2020, sua rotina passou a ser focada nos estudos até conseguir a tão sonhada aprovação. Hoje é servidora do Tribunal de Justiça de Goiás. Decidi começar esse projeto, que era trabalhar como analista. Poderia ser tanto judiciário, como no poder executivo, ou no legislativo. Eu queria a carreira de analista administrativo ou na área de controle, que é na área de Tribunal de Contas. Então, foi esse que foi o meu objetivo. Sentimento de muita realização, porque significa uma revolução na minha vida pessoal. E ao longo dessa jornada, Cleuma fez provas em que questões precisaram ser questionadas. Embora nunca tenha entrado pessoalmente com um recurso, ela conta que os professores dos cursinhos sempre ajudavam nessas situações e ela chegou a ser beneficiada. Quando sai o gabarito oficial, eles falam assim, gente, pessoal, essas questões aqui, questão tal, cabe recurso. E aí eles ajudam a gente a fundamentar o recurso. Por ser o meio de o candidato contestar o gabarito ou o resultado de outras fases do concurso público, o recurso está previsto nos editais como uma das fases da seleção, com datas e canal em que deve ser apresentado. É importante ressaltar que há dois tipos de recurso, o administrativo e o judicial. Quando se trata de recorrer ao judiciário, isso é possível em várias hipóteses, como explica o advogado e professor de cursinho, Vandré Amorim. Hoje é muito comum a gente ter intervenção do judiciário quando, por exemplo, numa fase de entrega de exames médicos, a banca entendeu que você não entregou um determinado exame médico, mas você tem o recibo daquilo, ou, pior, você entregou, ela não te deu recibo nenhum, mas você tem lá a comprovação de que todos os exames foram feitos antes. Então, essa é uma situação que o judiciário também pode intervir. Outra situação, nas provas físicas, no chamado TAF, que é o teste de aptidão física, muito comum nos concursos da área policial. É comum também a gente ter o controle em situações em que há uma nítida ilegalidade. Então, são esses casos, em especial, diante de uma ilegalidade, que a gente pode recorrer ao judiciário. Mas é importante saber quais argumentos usar e qual o procedimento correto a seguir na hora de recorrer. É necessário verificar se o que se pede é uma anulação de uma questão por uma ilegalidade clara, é aquela que você já, ao se deparar com a questão, você percebe uma ilegalidade
porque está fora do edital, está com mais de um gabarito correto. Lembrando que esse recurso tem que ser interposto pelo próprio candidato na sua página de acompanhamento do recurso, e ele não pode ser aquele tipo de recurso padrão. Ele não pode ser uma cópia, ele tem que ter as palavras próprias do candidato, porque senão a banca, reconhecendo isso, ela nem conhece do recurso e você acaba perdendo ali a possibilidade de ter análise daquilo. E quando o assunto é recurso judicial, muitas demandas são analisadas pela Justiça Federal. Recentemente, a 6ª turma aqui do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu pela anulação de uma questão da prova de língua portuguesa no concurso para analista judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A Justiça considerou que o conteúdo figuras de linguagem não estava previsto no edital do processo seletivo. Após a decisão favorável, a candidata autora do processo conseguiu aumentar sua nota e prosseguir na seleção. Em sua defesa, a Fundação Getúlio Vargas, que organizou o concurso, alegou que o tema Figuras de Linguagem está assim no programa divulgado no edital, englobado pelo item Semântica, o estudo do sentido das palavras. Mas, ao analisar o caso, a desembargadora federal Kátia Balbino entendeu que o problema foi o edital ter detalhado o item semântica em subitens distintos, sem incluir o conteúdo questionado, ou seja, no entendimento da magistrada, o edital induziu a erro os candidatos, que acabaram considerando que apenas os subtemas destacados seriam cobrados na prova. Vamos conhecer agora alguns aspectos relevantes quando falamos sobre recursos judiciais em concursos públicos. Nosso entrevistado é o advogado, professor e coordenador de curso para concursos, Vandré Amorim. Ele conversou com a repórter Ana Paula Souza. Professor Vandré, o Judiciário já se posicionou sobre anulações de itens em provas de concursos públicos, como foi o caso julgado aqui no TRF1 e mostrado na reportagem. Mas nem sempre o Judiciário entende que deve julgar o mérito das ações que são protocoladas. O que determina o papel do Judiciário nesses casos? A gente tem um entendimento hoje fixado pelo Supremo Tribunal Federal que o Judiciário não deve intervir nesse controle no que diz respeito ao chamado mérito administrativo. O que é o mérito administrativo? Vamos supor que existe uma divergência entre a alternativa A e uma alternativa B. Por quê? Um determinado autor entende que deveria ser a letra A, um outro autor entende que seria a letra B. E o candidato, nessa dúvida, entrou judicialmente para que, então, essa questão fosse anulada. Aí, nesse caso, o Judiciário ele não pode intervir. Por quê? Porque é uma escolha da banca. Ela preferiu adotar o posicionamento do autor A, por exemplo. Agora, vamos imaginar que essa questão esteja fora do edital ou ela esteja expressamente equivocada. Ou ainda, vamos imaginar que tanto a letra A quanto a letra B estão corretas. Ou seja, você tem mais de uma alternativa. Esses casos, em especial, diante de uma ilegalidade, que a gente pode recorrer ao Judiciário. Isso a gente faz quando, administrativamente, não foi possível a banca acatar aquela nossa impugnação. Professor, nós vimos na reportagem que o recurso administrativo ele acaba beneficiando todos os candidatos. Mas quando alguém ingressa judicialmente, também funciona assim? Em regra, o efeito dessa ação judicial só vale para aquele candidato. Ou seja, ele não anula, a decisão judicial não anula e estende para todos. Essa, pelo menos, é a regra geral. Então, o candidato deve individualmente ajuizar uma ação por meio de um advogado para que ele possa ter essa análise pelo Judiciário, que então vai poder anular e dar a ele, especificamente àquele candidato, a pontuação devida. Mas em qual situação a decisão pode valer para todos os candidatos? Uma outra via judicial, que às vezes pode acontecer, mas é mais rara, é o próprio Ministério Público fazendo algum tipo de controle por meio, por exemplo, de uma ação civil pública. Acontece, vou dar um exemplo aqui prático, no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, o Ministério Público do DF recomendou que a PMDF deixasse de exigir o exame ginecológico para as mulheres, por uma questão discriminatória, porque não existe um exame similar para os homens. Então, por que exigir isso para as mulheres? Então, houve uma recomendação do próprio Ministério Público e a PMDF acatou, e fez com que, com isso, dezenas de candidatas que haviam sido eliminadas por culpa desse exame, ou porque não entregaram, ou porque apareceu alguma inconsistência médica,
conseguiram retornar ao concurso. Então, é possível até encontrar situações em que o Ministério Público intervém. O mais comum é a necessidade de uma ação judicial de maneira individual. Professor, o que é necessário, de fato, para pedir um recurso na esfera judicial? Quais são os principais aspectos que os candidatos precisam observar? Existem algumas bancas que são conhecidas como bancas que não aceitam muitos recursos administrativos. Então, você, às vezes, dependendo da banca de concurso, ainda que haja um volume muito grande de recurso e nitidamente você percebe ali um erro, a banca ela não reconsidera, ou seja, ela mantém aquele gabarito inicial que ela deu. E aí é necessário que se busque judicialmente. Judicialmente, aí a gente já não pode cravar se a maioria consegue ou não, porque isso vai depender de cada ação individual. A atenção que o aluno tem que ter, que o candidato tem que ter, é justamente para fazer essa análise bem clara. Não é simplesmente achar que a questão está com mais de um gabarito. Tem que ter uma prova muito clara, tem que ter uma comprovação muito clara para que judicialmente, porque judicialmente tem sempre um custo. Para finalizarmos, professor Vandré, o que você diria para aquele candidato que já está há algum tempo estudando e ficou por uma questão, por um recurso e está assim um pouco desanimado? Qual seria a sua palavra de motivação para essas pessoas? Em todo concurso alguém vai ficar por uma questão. Então é muito comum, isso é bem frequente. E dói bastante, eu posso falar por experiência própria até na condição de concurseiro, por já ter ficado por uma questão, mas também posso dizer que não é isso que tem que fazer você desistir. Sei que é difícil erguer, levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima, porém, aquele que pretende um cargo público tem que colocar na cabeça que as reprovações são em muito maior número do que as aprovações. A gente costuma brincar que tem uma banca de concurso famosa, que é a Sebrasp, que uma errada anula uma certa. É muito comum nas provas que o Sebrasp organiza, uma errada anular uma certa. E a gente fala que uma aprovação tem o poder de anular todas as reprovações. Então, ainda que você tenha 5, 6, 10, 15, e isso acontece com uma certa frequência, 20 reprovações, quando você conseguir encaixar uma aprovação, tudo isso vai ficar para trás e você vai conseguir ali a tão sonhada estabilidade num cargo público, a organização da sua vida que um cargo público pode propiciar. Professor Vandré Amorim, muito obrigada pela sua participação aqui no Inteiro Teu Entrevista. Um abraço, até mais. Qualquer coisa é só chamar. Obrigada. O TRF da Primeira Região garantiu a antecipação da colação de grau de um aluno aprovado em concurso para professor de Educação Física. Saiba mais sobre essa e outras decisões envolvendo concursos públicos com William Nascimento. O aluno do curso de Educação Física que concluiu as disciplinas obrigatórias da graduação garantiu na Justiça o direito de antecipar sua colação de grau para atender às exigências de edital do concurso público para professor de Educação Física no qual foi aprovado. No caso, o desembargador federal Newton Ramos entendeu não ser razoável impedir a antecipação da colação de grau e a entrega do certificado de conclusão do curso, tendo em vista que ele concluiu com êxito todas as disciplinas e foi aprovado em concurso público. Com essa decisão, acompanhada pela 11ª turma, o autor conquistou o direito à antecipação da colação de grau, à expedição do diploma e ao registro no Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região. O pedido de um candidato para que fosse anulado seu teste de capacidade física em um concurso para bombeiro militar de Mato Grosso foi negado pelo TRF1. O homem procurou a justiça depois que não conseguiu correr 2.400 metros no tempo de 12 minutos, que era o mínimo exigido no edital. Ele alegou que a reprovação fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que os 20 metros que deixou de percorrer representam menos de 1% do percurso total. Mas o argumento não convenceu o desembargador Pablo Zuniga Dourado, que considerou não ter sido comprovada a ocorrência de irregularidades no teste de corrida. Ainda segundo o relator, não cabe ao judiciário determinar tratamento diferenciado, alterando os critérios de avaliação aplicados de maneira uniforme aos candidatos, o que iria comprometer a observância aos princípios da isonomia, da legalidade e do cumprimento do edital.
O militar temporário garantiu o direito de manter-se no Exército Brasileiro na condição de agregado até o término do curso de formação da Polícia Militar do Estado de Goiás. Ele foi aprovado em concurso público e a União sustentou que, por ter tomado posse em outro cargo, deveria ser licenciado. Mas o desembargador federal Marcelo Albernaz considerou que, de acordo com o artigo 82, inciso 12 do Estatuto dos Militares, sendo aprovado em concurso público e convocado para a realização da etapa obrigatória de curso de formação, o militar tem direito ao afastamento temporário do serviço ativo na qualidade de agregado. Só após a efetiva investidura do militar no cargo pretendido é que se dá seu licenciamento do serviço ativo. Sendo assim, a primeira turma confirmou a decisão de primeira instância. É isso, o Inteiro Teor termina agora. Para saber mais notícias da Justiça Federal da Primeira Região, acesse trf1.jus.br ou siga o Tribunal nas redes sociais. Obrigada por sua companhia e até o próximo Inteiro Teor. Tchau!